Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu grupo irá falar sobre a doença candidíase. Ele é formado por Bruna Regina, Gabriele Dias e Pedro Henrique Reis. Primeiro nós vemos a pergunta o que é candidíase. E a gente pensa quase sempre que candidíase é uma doença vaginal que dá coceira e incomoda muito as mulheres. Mas na verdade é bem mais do que isso. Candidíase é um nome dado a qualquer infecção fúngica causada pela espécie Cândida, que aparece geralmente quando o sistema imunológico enfraquece. E 90% dos casos de candidíase são causados pelo fungo Candida albicans. Porém, pode ocorrer também com o fungo Candida glabrata, tropicalis, krusei e outros. E nós temos muitos tipos de candidíase, né? Nós não temos só a vaginal, como também temos a candidíase peniana, oral, de esôfago, na pele, do trato urinário, endoftalmite e disseminada. E nós vamos falar sobre esses tipos, os tratamentos, os sintomas, ao longo dessa apresentação. Bom, primeiro nós temos aí a candidíase vaginal, a mais conhecida, né? E ela afeta 75% das mulheres, sendo que quase metade desses 75% tem um segundo episódio de candidíase na vida e 5% mais de uma vez por ano. Essa doença também é conhecida como monilíase vaginal ou vulvovaginite por cândida. Os principais sintomas da candidíase vaginal é coceira, corrimento leitoso e sem cheiro e ardência na área vaginal. O tratamento mais conhecido, que geralmente é sempre passado por ginecologistas, é uma dose oral de antifúngico, como o fluconazol por via oral, e em dose única, ou um creme vaginal, que também vai ser indicado pelo ginecologista. A prevenção é uma coisa que geralmente as nossas mães falam muito, que é boa higiene, principalmente, né? Não usar roupas apertadas e molhadas, evitar sentar em lugares quentes e usar calcinhas sempre de algodão. Candidíase masculina é a infecção causada por fungo do gênero Candida, a qual apresenta em uma extensa variedade de síndromes clínicas. A colonização do pênis por Cândida, ela ocorre de 15 a 20% dos homens e é mais comum em pessoas diabéticas, em indivíduos não circundados ou que têm parceiros com candidíase vaginal recorrente. Apenas um terço desses pacientes colonizados apresentam sintomologia. No entanto, o homem ele pode ser acometido com outras formas da doença, como a candidíase oral e outras formas sistêmicas da doença. A espécie mais frequente nos homens é a C. albicans. Na candidíase peniana, as causas incluem intercurso sexual com algum infectado, imunidade baixa, antibióticos e diabetes. Candidíase peniana é bem menos comum do que a na vagina, sendo a mulher bem mais afetada do que o homem. Os homens, às vezes, não tomam conhecimento que podem sofrer desse mal. A candidíase oral, também é conhecida como candidíase na boca, é uma infecção causada pelo excesso de fungo que causa infecção, geralmente em bebês, devido à sua imunidade ainda pouco desenvolvida. Apesar de habitar na pele, é possível que esse fungo se prolifere e apareça placas brancas na boca, dor e ardência na região. O tratamento deve ser feito com enxaguantes bucais, antifúngicos e a correta higiene oral. A candidíase no esôfago também é conhecida como monilíase esofágica, né? E é a infecção causada pelos fungos da cândida em sua forma patogênica, aderindo nas paredes da mucosa que compõem o canal do esôfago. Essa doença é retratada de forma mais comum entre pacientes com doenças imunossupressoras como a AIDS.
né? Seguindo frequentemente também em pacientes fazendo radioterapia no crânio e pescoço, em tratamento de câncer. A candidíase na pele geralmente faz com que uma erupção cutânea vermelha e com coceira se forme, mais comumente nas dobras da pele. Essa erupção cutânea também pode se espalhar por outras áreas do corpo. Embora os sintomas sejam frequentemente incômodos, eles geralmente podem ser tratados com higiene melhorada e cremes antifúngicos. As infecções do trato urinário inferiores por cândida, elas ocorrem geralmente em pacientes com sondas urinárias, tipicamente após a terapia antibiótica. Apesar das infecções por cândida e bacterianas ocorrerem com frequência de forma simultânea, a C. albicans prostatite é rara em paciente com diabetes, ocorrendo habitualmente após a instrumentação. A endoftalmite por cândida é uma das doenças causadas pelo fungo cândida, só que na região ocular, e ela acontece após trauma ou cirurgia ocular, ou como complicação de um quadro de candidíase disseminada, ou ainda com o uso de drogas endovenosas ilícitas. Os principais sintomas da endoftalmite por cândida é a diminuição da acuidade visual e a presença de lesões corioretinianas brancas. Esses sintomas geralmente só são vistos pelos especialistas, que são os oftalmologistas, e um dos principais tratamentos são o uso de antibiótico polienoanfotericina B ou então cirurgia. Tratamento do especialista, né, que é o oftalmologista. Já a candidíase invasiva, ela é definida como infecções de corrente sanguínea ou de tecidos profundos causados por Candida spp. E é uma condição grave, cuja incidência vem aumentando na maioria das regiões do mundo, e especialmente em pacientes críticos. Ela apresenta uma mortalidade que pode chegar até 40%, e a maioria das recomendações de tratamento são baseadas em ensaios clínicos, que não englobam somente pacientes admitidos nessas unidades de terapia intensiva, e elas não focam em pacientes críticos. E essas são as nossas referências. Muito obrigada e até mais.